Olá, querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores, é a sua lição em qualquer hora e lugar. Então vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e venha estudar com a gente. Sejam bem-vindos, amigos e amigas, ao Classe dos Professores, é a sua lição em qualquer hora e lugar, como já foi falado. E é muito importante esse momento aqui, porque nós crescemos espiritualmente em torno da palavra de Deus, porque ela sim é quem pode construir em nós um caráter melhor, né? E é por isso que nós utilizamos ela todos os dias em nossos estudos. E utilizando também o guia da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina. E como nós já estamos chegando na última lição praticamente, nós estamos na 11, né? Aí vem 12, 13, acabou esse trimestre. E como é que você vai fazer? Ah, não vou ter mais a lição, onde é que eu compro? Simples, acessa aí cpb.com.br, já faz o pedido da lição do próximo trimestre, tá? Dá tempo ainda, viu? Você vai agora, faz lá esse pedido e você vai receber a lição do próximo trimestre aí na sua casa, no conforto do seu lar e você vai poder estudar com a sua família um outro tema maravilhoso que a equipe da Escola Sabatina está preparando para você, tá bom? Olha só. A gente vem esse trimestre tudinho falando sobre o grande conflito. E quem está aqui desde o início sabe que nós estamos falando de assunto muito importante sobre o que está acontecendo nesse mundo espiritual, a luta que está sendo, que está ocorrendo pela minha salvação ou não, né? E pela sua salvação ou não, mas algo está acontecendo e através do estudo você conseguiu identificar, está identificando e ainda tem mais umas pérolas que a gente vai conseguir extrair da palavra de Deus até o final desse trimestre. Mas eu queria agradecer a Eliana Gomes, lá de Vila das Flores de Minas Gerais, que vem acompanhando essa lição todas as semanas, né? Falou aqui, eu vi nos comentários, falou, eu assisto a lição todas as semanas. Que legal! Eu tenho certeza também que você, além de assistir, está compartilhando também essa mensagem com outras pessoas, né? E a Luísa Assis, lá de Angola, que também está nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia, tá? Vai aqui um abraço muito especial aos nossos amigos que nos assistem lá da Angola, tá? É lá de Angola, né? Acho que fala assim, né? Olha só, gente, uma alegria ter vocês com a gente, tá? A gente sempre lê os comentários, a gente sempre lê os pedidos que estão sendo feitos aqui, tá? A gente percebe também que tem gente acrescentando ao estudo que nós estamos fazendo, colocando também o seu ponto de vista, tentando explicar algum assunto aí da lição. Bacana isso, tá? Estamos crescendo. O Classe Professores, você já percebeu aí, ó, já passamos aí dos 50 mil inscritos. Olha que legal. E olha só, eu tenho certeza que nós vamos crescer ainda mais se você continuar compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Bom, a gente vai estudar sobre a Palavra de Deus. Eu vou indicar aqui para você, na última vez que o meu grupo vai estar aparecendo nesse trimestre, tá? Então vou indicar pela última vez aqui o Grande Conflito para você adquirir, tá? A Casa Publicadora também tem lá disponível esse livro para você comprar. Agora, quer comprar não? Mas sabe de uma igreja adventista aí perto da sua casa? Faz o seguinte, vai lá e fala bem assim, olha, os nossos irmãos lá do Classe dos Professores pediu para eu vir aqui porque vocês têm um exemplar do Grande Conflito para me entregar. Tá? Vai lá que eu tenho certeza que você vai ser bem recebido e você vai levar para casa também um grande conflito para você estudar com a sua família, tá bom? Bom, aqui do meu lado a gente tem aqui o Rômel. Ô Rômel, um trimestre todo aqui estudando a Palavra de Deus, falando sobre o grande conflito e eu queria te agradecer, tá? Pelos comentários que você fez. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, tá? Eu agradeço mais um trimestre, se eu não me engano, eu acho que é o quarto, então já tem um ano aqui. Maravilha. Juntos. Desde já eu vou agradecer também a Igreja Central de Brasília por ter cedido você aqui e que continue fazendo isso outras vezes também, tá? Parceria aí. Pra gente fazer essa parceria e continuar ensinando a palavra de Deus. E de igual forma também a Vanessa, né? A Igreja da Asa Norte, Brasília, obrigado, viu, por ter cedido a Vanessa para estar aqui com a gente. Somos todos um só povo. Claro, Vanessa, obrigado pela sua companhia, viu? Tá joia. Estou aqui há muito tempo, mas continuaremos sempre juntos. Maravilha. E ali tem o Alex de casa, é daqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Obrigado, Alex, por sua contribuição durante todo esse trimestre. Que Deus continue te usando. Mas já fui da Asa Norte de Águas Claras também. Olha aí. Alex, vamos falar aqui sobre o... Não é café, é cevada com plutônio. O que é isso, Alex? É o podcast, né? A gente já vem anunciando aí ao longo do trimestre. É o podcast do Movimento Cientistas Adventistas. Ali a gente fala um pouquinho mais aprofundado sobre alguns temas teológicos, né? Com a presença de alguns convidados aí, especialistas da academia em várias áreas do conhecimento.
e também fornecendo informações não apenas bíblicas, mas também do nosso contexto, da história, da sociedade, da ciência, para ajudar a gente a formar opiniões sobre esses muitos temas aí que estão chegando na igreja, né, por várias vias e que é importante a gente também conhecer e se posicionar. Eu vou aproveitar e vou falar também do Na Lição Podcast, lá dos nossos irmãos de Sobradinho. Tá? Então, terminou o Classe dos Professores, estudou a lição, quer complementar ainda mais o seu estudo, enriquecer esse estudo maravilhoso da lição da Escola Sabatina, vai lá, Na Lição Podcast, dos nossos irmãos lá da Igreja de Sobradinho, viu? Fica essa dica aí para vocês. Bom, e quem está nos acompanhando, acessa lá o YouTube, Cientistas Adventistas, Cevado com Plutônio, não Café com Plutônio, né? Cevado com Plutônio e lá no Spotify também, Cevada com Plutônio, procura lá que você acha, gente. Pronto, então você vai poder estar dirigindo, coloca no Spotify e vai ouvindo. Exatamente, Cevada vai com ouvindo, Plutônio. lavando a louça e por aí vai. Pessoal, olha só, lição número 11, lição conflito iminente. Aqui tem palavra de Deus envolvida, tem Bíblia aqui no meio disso tudo. A gente não pode começar a ler a palavra de Deus sem fazer uma oração, né? Rômeu, você ora pra gente? Claro, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos sobre a Tua Palavra, aprendemos sobre a lição da Escola Sabatina, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre estes momentos tão importantes, nos quais nos voltamos para o tema do grande conflito. Continua a nos abençoar e sentimos aqui sempre a Tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, lição número 11, como eu falei, conflito iminente. Pessoal, olha só, no livro Grande Conflito, nessa semana, a indicação para a leitura vai estar nos capítulos 35 e 36, tá? Então, se você quiser enriquecer mais o estudo da lição, depois você pega o livro e lê também estes 2 capítulos que vai enriquecer mais ainda o seu estudo, tá? E como o próprio livro já fala, a gente está estudando o contexto de um grande conflito mesmo que envolve todos nós, tá? E na lição que iremos estudar é sobre um momento do grande conflito que parece que esse conflito começa a se intensificar. E aí a gente vê a importância do verso para memorizar dessa semana, que está lá em João capítulo 17, versículo 17, eu vou até abrir a minha Bíblia aqui para ler para vocês. Capítulo 17, versículo 17, diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Rômeu, eu não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi falar muito disso, né, de que tem a tal da marca da besta e tem um chip que vai ser implantado não sei aonde e tal. Aí outros já falam assim, não, mas aquele código de barra dos produtos é meio estranho aquilo lá, é estranho. Tecnologia 5G. Exatamente, tecnologia 5G. Gente, eu já vi tanta coisa e cálculos de números, de nomes para chegar ao número 666. Rômeu, vamos lá. Do que a Bíblia realmente fala, do que se trata esse evento final aí? Você falou aí, fez eu me lembrar dos anos 90, na época da nova era, tudo era nova era, os símbolos e tal. Aí depois foi chegando, óbvio, né, foi chegando o ano 2000, aí era aquele negócio, o ano 2000, o que vai virar, 1000 virá, 2000 não passará, não sei o quê. A gente sempre olha para essas coisas relacionadas ao Apocalipse de uma forma assim, ou mística ou temerosa, né? Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, de estudar essas coisas aqui, né? Às vezes a gente tenta chamar a atenção com referências na cultura pop, né, dos grandes heróis, as lutas. E a gente tem várias séries aí que podem trazer várias dessas coisas. Tem sempre um conflito entre o mocinho e o bandido, né? Aí você pode ir para o que você quiser, Star Wars, Senhor dos Anéis, qualquer coisa, Vingadores, sempre vai ter isso daqui. E às vezes a gente faz o inverso, né? Na verdade, todas essas epopeias, elas se inspiram na Bíblia. As ideias são tiradas daqui porque a Bíblia é muito mais antiga do que tudo isso. E esse conflito aqui, ele não é o conflito de agora. A gente está vivendo agora coisas, como a Vanessa mencionou da questão histórica, né? Veio trazendo a história, chegamos onde estamos aqui. Mas esse conflito é um conflito cósmico que se reporta muito antes sequer de existir a humanidade, existir a Terra, enfim. E a gente precisa ter essa visão de que tudo que está aqui está numa moldura geral do conflito cósmico entre o bem e o mal. E a lição traz aqui uma comparação de Apocalipse 14, Apocalipse 4, que é muito interessante, que traz a questão de adoração e criação, né? A criação de Deus, o questionamento de Deus como Criador, o questionamento de Deus como alguém a ser adorado, e a gente percebe aqui o bem e o mal, Deus e Satanás, todo esse conflito acontecendo. E é muito importante a gente entender isso e entender essa controvérsia
final, agora já que é o final desse momento, né, com relação a esse aspecto da adoração ao Criador. E quando a gente olha para Deus, o Criador, a gente vê muitos questionamentos sobre isso, né? O Alex falou aqui do cevada com Plutona, a gente faz essas brincadeiras sobre o nome e tal, mas é muito importante a gente estabelecer bem esses aspectos do criacionismo, né, do evolucionismo, Deus como nosso Criador e os questionamentos que são levantados sobre isso. No aspecto da adoração, a gente percebe na própria Semana da Criação a presença do sábado como um ponto de adoração a Deus. E esses questionamentos da guarda do sábado e tal, de coisas que nós vamos discutir aqui no decorrer da lição. Então é importante a gente entender que todas essas coisas que a gente mencionou no começo, até de uma forma meio cômica, né? Elas são realmente aleatórios, né? Aleatórios não, acessórios, né? Chip, não sei o que e tal, essas coisas são pequenas, são bobeirinhas, né? Que às vezes a gente tira o foco do que realmente importa. Que eu acho que realmente acontece, perde o foco do que realmente Perde o foco total, vou discutir se vai ter um chip, não sei o quê. Não é esse o foco é outro. O foco está aqui em relação a essa questão de adoração e criação e a gente entender como um grande conflito cósmico em toda essa moldura histórica. Esse é realmente o importante entendermos aqui. Maravilha. E Vanessa, o Romeu já falou que a questão do grande conflito é algo já de muito tempo atrás, né, antes mesmo de existir a humanidade. E o assunto perseguição também é algo bem antigo. A gente percebe até na história de Caim e Abel que ali já tinha essa ideia de perseguição religiosa envolvida, né? E pelo que nós estudamos na lição, essa perseguição religiosa ela vai se intensificar. É isso mesmo? Então, quando a gente começa a entender todo o processo de cosmovisão do grande conflito, não tem como, tem que haver um conflito porque houve alguém que desafiou aquilo que era a verdade, né? Que é a adoração, da onde eu vim, como ele mesmo já disse, né? De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Só que nesse caminho de que para onde eu vou, desde lá de Abel, o primeiro perseguidor, né? Daquele que fez e adorou, porque a questão geral desta lição, especificamente, é a quem adoramos e o que adoramos e como adoramos. Se isso a nossa adoração está ligada ao verdadeiro Deus ou ao verdadeiro eu, né? Ou o verdadeiro eu que não sou eu, que na verdade é o pecado e etc. Enfim, quando a gente começa então a entender isso e trabalhar em função da obediência a Deus e sermos fiéis a Deus, é lógico que se eu estou dentro do conflito, vamos lá, eu vou para a batalha e eu decido obedecer, o que eu estou dizendo? Eu estou indo para as trincheiras da frente e vamos lá, vou receber ataques. Então, cada um que se posicionar em obediência e adoração e dizer de que lado está, e a gente vai ver a Bíblia inteira trazendo isso, mas no tempo presente, que é o devir, que eu, como diz, né, que é tornar, ser, eu preciso estar fazendo escolhas e talvez, e quase sempre, as escolhas vão me trazer perseguições sim, porque eu estou dentro de uma batalha, eu não tenho como dizer assim, eu quero sim obedecer, eu quero muito adorar a Deus, eu sei que eu vim de Deus, mas eu não quero passar por esses sofrimentos todos aí não. Se você disse que quer e você está se posicionando de um lado desse grande conflito, é iminente. É iminente o sofrimento ou talvez algumas coisas, mas a profecia é clara que quanto mais próximo do fim, maiores serão as dores e maiores serão as perseguições. Isso é um processo meio que, se a gente for entender pelo processo histórico, é natural que quanto maior o mal, mais você tente fazer o bem, pior será a perseguição religiosa. Então, tanto profeticamente quanto no sentido da perspectiva histórico, né, cultural e do contexto que a gente vive, a Bíblia diz que vai piorar. Aí vocês vão dizer assim, mas tem questionamentos, alguns questionam muito assim, mas esse sofrimento que vai vir, essa grande perseguição, ela vai ser geral para todo mundo de uma vez só, em um único momento, ou ela vai ser individual para cada um em um momento, para um povo, como que foi? A história diz isso. Teve momentos da história que foi o povo perseguido, teve momentos que foram as pessoas e etc. Para os finais dos tempos será o povo e a pessoa. Será o individual e o coletivo sendo
perseguido também. Então, mas independente do tamanho da prova que vier, da dor que vier, a perseguição que vier, a gente precisa estar vinculado ao verdadeiro Criador e vinculado à nossa adoração para que a gente consiga realmente passar assim como outros passaram por essas perseguições. E nós vamos conseguir? Sim, sabe por quê? Porque a Bíblia é clara que Deus não dá nada maior que as nossas forças. Então, aqui a ideia não é temer, porque o que vem, o porvir, o que está por vir é muito lindo e é muito bom e vai valer muito a pena. Estamos dentro de um grande conflito. Para sairmos dele, apesar de já sabermos que somos vencedores, a gente vai ter que aguentar aí um pouco a luta e vai vir muito mais, com certeza. Eu acho que os personagens da Bíblia tinham essa noção do que poderiam passar, uma vez que eles decidiram viver ao lado de Cristo. Nós estudamos ao longo desse trimestre também que os cristãos, os protestantes, todos esses personagens históricos, eles tinham a noção do que poderia acontecer com eles, mas mesmo assim, a certeza do que eles tinham a receber era muito maior, né? E isso é que dava a garantia para eles de que valia a pena o sofrimento, porque o resultado de tudo isso vai ser maravilhoso, né? Alex, e Romeu também, vou colocar os dois nessa jogada aqui. Olha só, a lição de terça e de quarta-feira, ela vem apresentando a besta que surge do mar, né? E aí traz algumas características, nos ensina a identificar e tal. E eu queria que vocês nos ajudassem agora a compreender tudo isso. Interessante, Rafael, porque quando fala em besta do Apocalipse, todo mundo já fica assim com a antena em pé, né? Porque é um poder que a gente vê em Apocalipse 13 como perseguindo e trazendo de volta muito daquilo que a gente encontrou aqui nesse livro que eu falei lá no início do trimestre, né? A perseguição dos cristãos, né? Que entregaram a sua vida aí por amar a Cristo, por não fazer mal para ninguém, mas simplesmente por acreditar, por ousar não se submeter à adoração ao imperador, né? E depois, mais tarde, a estrutura, né, que veio se tornar essa besta que a gente vai identificar. E aí, por consequência disso, então, foram perseguidos. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: como é que a gente identifica essa besta? Bom, Dr. Hank Stefanovic, né, mais uma vez aqui eu estou trazendo o livro aqui, Revelações de Jesus Cristo. A gente tem que saber que no original, quando João escreveu o livro do Apocalipse, não existia a divisão dos capítulos, que ela veio depois, né, colocada aí pelos copistas aí da Bíblia. A gente tem que ver Apocalipse 12, como é que termina Apocalipse 12? Né? O dragão que se põe em pé sobre a areia do mar, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. É o dragão que está ali. E está na areia do mar. E do mar vem o quê? Vem a besta. Olha que interessante. Então, o Dr. Stefanovic, ele fala aqui nesse livro que é o dragão chamando à vida um poder que vai implementar a sua vontade no mundo. E o Stefanovic fala que o mar, de acordo com a interpretação da profecia, né, é o turbilhão sociológico, né, social, econômico, político, principalmente, do mundo, né, são povos, nações, línguas, né, em confusão, e aí desse poder, então, surge essa besta. Essa besta, ela é uma, digamos assim, ela é uma montagem, né, ela é uma colcha de retalhos, um patchwork dos animais de Daniel 7. Então, ela tem uma peça de cada animal, né? Pensa que uma besta de Lego, aí você desmontou 4 animais, pegou uma parte de cada um e montou uma besta nova, né? E a palavra lá do grego é terion, né? Que significa um animal, um monstro, alguma coisa assim, né? Agora, o que é interessante a gente entender? Pelas características, e a gente tem que analisar isso em Apocalipse, em Daniel, e isso a gente não vai conseguir fazer aqui por questão do tempo. Tá? Então, convido você quer entender de verdade esse assunto mesmo, aprofundadamente, sem sombra de dúvidas, procure uma igreja adventista mais próxima de você, entra lá no site novotempo.com.br, você vai encontrar estudos bíblicos que vão te ajudar a entender, sem sombra de dúvida, com todos os detalhes, porque a igreja adventista crê dessa forma. Tá? O que acontece? O dragão entrega o poder à besta. Esse dragão, em algum momento ali, Roma, o Império Romano se muda para Constantinopla e deixa um vácuo de poder em Roma, né? Então, a capital do Império Romano foi para Constantinopla. E ali, o que acontece na Itália? Vem o poder do papado, certo? Algumas pessoas, quem que é a besta? Não, a pergunta não está correta, quem é a besta? É o que é a besta. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que quando se fala de um animal, né, de uma besta,
está falando de um poder e não de uma pessoa. Então já começa por aí. Esse animal ele ia ter duas doutrinas distintivas, né? É um animal que profere blasfêmias. A gente vê isso tanto no Apocalipse quanto também em Daniel. O que é blasfêmia de acordo com a Bíblia? Bem rapidamente, João 10:33 e Lucas 5:21 dá a resposta. Os fariseus que estavam errados nas práticas deles, nesse conceito eles estavam certos, porque eles identificam corretamente o que é blasfêmia de acordo com a Bíblia. O que é blasfêmia de acordo com a Bíblia? É se colocar no lugar de Deus, primeira característica, certo? É se fazer, né, se fazer na posição de Deus e também de perdoar pecados, porque esse é um atributo exclusivamente divino. Então, essas duas características, elas precisam estar presentes. E a gente vai ver que em Roma, Itália, o papado, que é uma organização que herdou do paganismo as suas práticas e as suas crenças, como o Romeu colocou muito bem aqui, e a gente poderia ficar aqui falando horas sobre o que entrou no cristianismo que veio do paganismo, né? Ele falou ali da peregrinação, entrou a adoração às imagens, a estátua de São Pedro, a guarda do domingo no lugar do sábado, que vem uma remessa ao mitraísmo, tá? Que era o dia de guarda do Deus Sol. A gente tem o sistema de catedrais em oposição aos pequenos grupos. É muita coisa que veio, certo? Então, mas eu quero deixar o Romeu falar agora, né? Porque essas duas doutrinas distintivas, elas precisam estar presentes. É se fazer no lugar de Deus, né? Estar no lugar de Deus, e também a prerrogativa exclusivamente divina de perdoar pecados. Sim, a parte 2 aqui, ela traz alguns aspectos mais contemporâneos, né? Relacionado à profecia dos 1260 anos. Em 1798 o papado teve uma ferida mortal, mas não levou à morte, né? Foi um golpe muito forte, a prisão do Papa pelo general Berthier, mas isso prossegue e chegamos ao tempo de hoje com o papado sendo visto como um provável guardião moral, né? E às vezes se torna um pouco difícil, a lição até aborda esse aspecto, às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, mas como assim? O papado é sempre um velhinho simpático numa cidade turística no país da melhor comida do mundo, né? Como é que pode vir uma coisa tão ruim, né, de algo assim? Como é que algo pode se tornar assim? Mas às vezes a gente precisa entender um contexto mais amplo, como a gente tem sempre falado, de que muitas vezes de onde você não espera aparecem coisas assim realmente impressionantes e rápidas, né? A gente viveu há pouco tempo atrás agora o episódio da pandemia em que em poucos meses você não podia sair de casa, né? Você mudou completamente os seus hábitos, você trabalhava de casa, as coisas vieram muito rápido e de onde a gente menos esperava. A gente recebe produtos chineses na nossa casa todo dia. A gente nunca ia imaginar que uma coisa ia começar lá da China e ia virar o que virou. Então a gente precisa muitas vezes observar que as profecias, e aí o outro aspecto também que a Vanessa tem falado aqui, que por mais que a gente fale sobre historicismo, a historicismo é você estudar a história, tá? Mas isso também é um método, e é um método replicável para outras situações, né? Então assim, tá bom, estou no contexto religioso, que método eu posso usar? Analisa outras profecias. Confere o cumprimento de outras profecias, como as coisas aconteceram. E muitas dessas coisas aconteceram de forma muito rápida, assim, né? E veio de onde você pouco esperava, de onde você achava que não tinha nenhum mal, e ali existia um mal ali dentro. E o que a segunda parte traz aqui é esse despertar para a gente estar atento e estar tendo método no que a gente faz. Observar que muitas coisas acontecem, às vezes, de forma muito rápida, e nós precisamos estar atentos. Então, se a gente não estiver atento, vem tão rápido que nos pega de surpresa. Então, a ideia é não ser pego de surpresa, mas analisarmos o contexto histórico, analisarmos o que está sendo dito aqui nas profecias e entendemos, e aprendemos, sabemos como identificar esses personagens que estão aqui, né? E esse personagem aqui da besta, ele traz vários elementos, como o Alex mencionou, que são muitos elementos. O tempo até é limitado para isso, mas nos possibilita identificarmos e estarmos preparados para isso. Entendi. Aí, Vanessa, o estudo ele segue e aparece uma segunda besta. Essa primeira que a gente ouviu eles comentarem aqui, ela surgiu do mar. Essa segunda surge da terra. E aí eu queria que você tentasse identificar para a gente aí quem é essa besta, o que seria essa besta, não sei, e qual que é o seu papel? Tá. Eu preciso trazer aqui para todos, assim, esse assunto é complexo e ele é muito detalhado, e ele tem muitos nuances, muitos detalhes que um se fecha no outro.
teríamos que ter tipo um mapa mental gigante aqui agora. É como se fosse montar um quebra-cabeça de muitas peças, esse assunto específico. Então, quando a gente divide em perguntas, como está acontecendo aqui neste momento, a gente passa a ter uma situação difícil, porque a gente precisa explicar algo complexo dentro de uma coisa mais simples para vocês. Então, eu quero só simplificar algo aqui. Primeiro, quando a gente fala de besta ou criatura, eu não estou falando de algo concreto, especificamente de uma besta mesmo, como a gente imagina, como está descrito lá em Apocalipse, né? Como a gente sabe, a sociedade usa simbologias e próprio Deus, de forma didática e profética, nos mostra, né, de uma forma didática, os modelos, né, que pode acontecer e como vão acontecer e o que vai acontecer para que a gente se atente. Então, primeiro ponto, essa besta, ela é considerada um poder. Nós temos vários estudos científicos de várias áreas e de todos os tempos, que nós temos vários tipos de poderes, que são poderes tanto políticos, educacionais, religiosos e vários poderes acontecendo ao mesmo tempo. Quando vem falando da besta, porque a besta ela tem chifres, não sei se vocês já viram lá em Apocalipse, vai mostrando quantos chifres tem, o que os chifres representam. Assim, na ciência, quem é da biologia sabe, e que os animais que têm chifres, bastante chifres, têm representação de poder no reino da natureza. E Deus é didático com isso. Então, o chifre já tem uma relação de poder. É o que está imperando em o poder e o que eu vou adorar. Porque até no reino da natureza, os que possuem os chifres é que podem ser ou não reverenciados. Eu tenho ou não tenho poder sobre isso. Isso é bem complexo. Enfim, quando eu falo de uma besta da terra, eu estou dizendo de um poder localizado geograficamente ou posicionado dentro de um contexto político geográfico. Olha-se que interessante. Então, eu estou falando eles falaram aqui, citaram a questão do mar, e agora eu estou falando de uma questão terra. Terra dentro de questão continente, país, e aí entra a questão dos Estados Unidos, que é um poder que nós temos na história deste mundo e que alguns vão falar, mas ele está quebrado hoje, Vanessa, não tem nada a ver essa história e tudo. Como eu não tenho tempo para explicar todo esse poder que os Estados Unidos teve ou não tem, politicamente e não só político, mas economicamente, mas também geograficamente, se vocês forem pensar, que ele tem sobre o mundo, a gente iria chegar, então, que ele é esse poder representado pela besta da terra. Como a gente não tem como fazer isso bem explicado, você vai procurar e vai pesquisar aonde você puder aí. Mas a ideia de unir o poder religioso e o poder estatal, ou seja, a igreja e o Estado dentro de um único poder, você multiplica ou você amplia o poder a ponto de perseguir, assim, impedir e ter o controle total sobre o pensamento e as pessoas e o comportamento de todo mundo. Porque eu estou juntando dois grandes poderes, o religioso e o poder estatal. Então, pense, olha aí que situação. Enfim, quando a gente junta esses dois poderes, né, aí entra a besta da terra, que é juntar o poder estatal com o poder geográfico, político e religioso. Juntando todos esses poderes, vem isso aí. Mas, acima de todas as coisas, independente se é um poder que tem economia abastada, ou poder militar muito grande, ou um poder de controle religioso, a Bíblia é clara em dizer que o que está por vir, o meu papel diante disto é simplesmente me manter fiel, ser firme até os finais do dia. E o meu final pode ser hoje, o seu pode ser amanhã, eu não sei o dia de amanhã, mas as profecias estão acontecendo enquanto nós estamos vivendo. Então, hoje, qual é o meu papel? É saber que não há nenhum outro poder sobre mim e quem eu devo adorar, quem me criou e para onde eu vou. Vamos sempre insistir nisso, para que eu possa obedecer fielmente, independente do poder que está vindo, profeticamente avisado. E sabe o que eu acho interessante? Quando se chegou a essa ideia de que os Estados Unidos tem um envolvimento nisso tudo aí, foi num período em que os Estados Unidos nem tinham o poder que tem hoje. Exato. Né? Mas já tinha chegado, e eu estou falando de depois de 1800, antes de 1900 ainda, né? Nesse intervalo de tempo aí, e já tinham se chegado a essa conclusão. Né? Inclusive, esse livro aqui que a gente vem indicando para vocês, O Grande Conflito, ele é dentro desse contexto, desse período que eu estou falando, né? Antes de 1900, e já se chegava a essa conclusão. E olha o que a gente vê hoje.
quem é os Estados Unidos hoje, né? Alex, eu sei que é difícil pegar tudo isso aqui, a informação da lição dessa semana, e tentar fazer um resumo aqui para fazer as considerações finais, mas eu queria que você tentasse fazer isso aí. Olha, eu estou pegando esse livro aqui do Dr. Stefanovic, que eu usei ao longo desse trimestre, né? Eu acho que até foi um pouquinho chato aqui, mas eu gostei muito, eu gosto de incentivar aquilo que eu aprecio. Ele tem 607 páginas, ele falou só de Apocalipse. Eu tenho certeza aqui que tem muito mais, aí tem outros livros que eu tenho em casa que falam mais. Então, realmente é um desafio a gente falar aqui em pouquíssimos minutos sobre fazer um fechamento de uma coisa assim desse tamanho, né? Mas o fato é o seguinte, examinando Apocalipse 13, a gente tem que olhar com toda a Bíblia. A gente não pode olhar só um texto sozinho. Senão eu vou chegar à conclusão que eu quiser, como o Romeu colocou lá muito bem no início da lição dessa semana. Cara, eu vou dizer que é a vacina, eu vou dizer que é o chip Mondex, eu vou dizer que é esse Verichip, né, que não tem a ver com Verivelto, alguma coisa assim, né? Mas eu vou chegar à conclusão que eu quiser, mas isso não é o jeito da gente estudar a Bíblia. O jeito da gente estudar a Bíblia é texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali, né? E a gente tem que comparar os textos. Quando eu comparo, eu chego à conclusão que essa segunda besta ela teria que surgir depois da primeira. Quando a primeira tivesse sido golpeada de morte, a gente vê que os Estados Unidos surgem exatamente nesse período. Era uma besta que ninguém dava uma merreca por ela e ela vem com poder grande. E os Estados Unidos cresce, né, principalmente depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é o grande divisor. Nessa época, Ellen White já estava morta há mais de 30 anos, né, quando os Estados Unidos realmente assumem esse poder geopolítico global. Esse poder ele faz menção à primeira besta. Ou seja, o que eu estou pegando aqui? Se eu for lá em Apocalipse 16, eu vou ver que vão ter 3 sistemas, grandes sistemas religiosos, tá, que vão se abraçar sob a liderança do papado, com um papel preponderante do protestantismo. Tá? Então, querido, eu quero falar com você agora que é adventista. Tá? Toma cuidado com o que você está ensinando, com como você está se posicionando por aí. Porque o protestantismo apostatado vai se reunir com o poder do catolicismo, com o poder do espiritismo, certo? E vai impor a imagem da besta. O que é a imagem da besta? É refazer isso aqui, ó, refazer a Idade Média, onde o poder religioso cavalgava o poder estatal. Tá? Isso é refazer a imagem da besta. Está no livro Grande Conflito, está nos escritos de Ellen White, e a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a Igreja Adventista tem uma postura oficial e tem um organismo independente da Igreja Adventista, que é uma associação internacional pela liberdade religiosa. Por quê? Porque nós nos posicionamos contra o Estado ser dominado, ser influenciado e ter essa relação promíscua com a Igreja. Igreja de um lado, Estado de outro. Toda vez, seja do lado católico, seja do lado protestante, que essa relação se confundiu, o resultado certo foi o quê? Foi perseguição, inclusive pelos próprios protestantes no século XVI e XVII. Os próprios protestantes acabaram fazendo perseguição também. Então, querido, o que a gente faz? Livro 1984 de George Orwell, né? Coloca ali uma distopia, uma situação em que um grande irmão, um Estado, né, usa uma tecnologia futurista para controlar o pensamento das pessoas. A Idade Média foi isso, você não tinha liberdade de crença, você não tinha liberdade de pensamento, e se você fosse excomungado, ninguém jamais teve tanto poder. Porque como se acreditava, se o Papa excomungasse você na Idade Média, se você estava no céu, você ia na hora para o inferno. Então era alguém que tinha poder sobre a sua vida privada, sobre a sua vida civil, sobre a sua vida religiosa e até no pós-morte. Porque segundo se supunha, né, se cria, se você estava no céu, você ia para o inferno. Cara, eu não consigo pensar num poder maior do que esse, certo? E isso é o resultado de quando a gente abandona a Bíblia e a gente passa a adotar as doutrinas e os métodos dos homens. Então meu apelo final aqui é esse, né? Muito obrigado aqui pela colaboração dos meus grandes amigos aqui. Toma cuidado, a lei é o testemunho, se eles não falarem, jamais verão a alva. Então que a gente possa, enquanto protestantes, enquanto cristãos, né, cada vez mais estar fundamentado naquilo que os grandes reformadores pagaram com preço de sangue, para que hoje a gente tivesse liberdade de gravar um vídeo falando essas coisas. Isso jamais seria possível se esses milhares de homens e mulheres e crianças e idosos não tivesse pago com a vida deles. Então, tudo isso, gente, serve para nos chamar, né, para tomar uma decisão. Essa liberdade que nós temos hoje,
ela foi conquistada, né? Foi conquistada a preço de sangue. Então, nós precisamos, mais uma vez, atender esse chamado, né? Esse chamado de que nós precisamos fazer um compromisso de fidelidade com a Bíblia e não com instituições humanas, por mais que a gente tenha vontade de fazer amizade com essas pessoas. Mas essa amizade, ela não pode vir a custo da verdade e da palavra de Deus, né? Que é a verdade, então. Então, que Deus nos abençoe sempre. Amém. Então é isso, você percebeu, né? O tema ele é muito forte, ele é muito complexo, ele é muito completo também, se você, é claro, se voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia. Talvez você que está passando por aqui, por esse canal e de repente está saindo chateado, às vezes você não é adventista, está aqui, de repente se sentiu machucado por alguma verdade dessas que foram faladas aqui. Lembre-se que nós, no início da fala de todos eles aqui, a gente deixou bem claro que não se trata de pessoa, essa besta é poder, são poderes que foram falados aqui, né? E aí, como que você faz frente a tudo isso? Não é ficar com raiva, mas é olhar mesmo para as coisas que estão acontecendo. Se volte para a Bíblia, para a palavra de Deus, e aí olhe o que está acontecendo à sua volta e se identifique quem é você dentro de toda essa história aqui. E também de que lado você precisa ficar, de que lado você precisa estar. Lembra que lá no Apocalipse também fala que existe um povo, sim. Não é uma placa de igreja apenas, é um povo, mas esse povo tem uma característica muito forte. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, olhe tudo isso que foi falado aqui, identifique os poderes, o que está acontecendo. Perceba também quem você é dentro de todo esse contexto do grande apocalipse que está acontecendo e se posicione. E a minha dica é, se posicione ao lado de Deus, a sua palavra, com certeza você vai ter a salvação garantida. Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, obrigado, Senhor, por este estudo, que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ensinando da Tua palavra, ensinando também sobre as coisas que estão próximas de acontecer e que a gente, Senhor, possa estar bem posicionados ao Teu lado, que o Senhor segure forte a nossa mão e que o Senhor não permita em nenhum momento que nós venhamos nos desanimar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por sua companhia. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o nosso próximo encontro.